Presidente, subo a essa tribuna saudando Vossa Excelência e toda a mesa diretora, saudando cada vereador. Tem calma, te controle. Eita, danoso. Presidente, olha para aí. Tem calma. Queria pessoal vem aqui para a Câmara para proferir a agressões, galeria que respeitasse o vereador que está na tribuna. Tem calma, te controla. Vamos embora. Presidente, eu queria pedir que o meu tempo, por gentileza, fosse restituído para que eu pudesse falar sem interrupções. Presidente, quero mais uma vez saudar Vossa Excelência, toda a mesa diretora, os vereadores aqui presentes, as pessoas que acompanham essa sessão plenária a partir das galerias, que nos acompanham nesse momento nas redes sociais, a todo mundo que contribui com o caminhar dessa casa, desse poder legislativo. Que Deus vos abençoe e aprove cada passo dos vossos caminhos. Presidente, eu subo a essa tribuna para debater nesse momento um projeto de lei importante de minha autoria, que estabelece a obrigatoriedade para que as redes municipais de saúde Pessoal das galerias, eu queria mais uma vez pedir o respeito das galerias. Tem um vereador na tribuna, senão a gente vai pedir que retire vocês da galeria, se não houver o respeito com o orador que está na tribuna. Presidente, pela ordem, só para registrar que, na verdade, aquela senhora, aquela menina ali... Vereador, tem... Não, rapidamente, ela está Mas não cabe, atribuindo um crime ao vereador. Vereador, não cabe, tem um vereador na tribuna. Presidente, é a mesma situação da outra vez. Vereador, a gente sabe que eles estão aqui porque foram chamados. A gente agora, atribuir crime ao vereador... Eu já falei com a tribuna, com a galeria, pedir respeito ao vereador, vamos deixar o vereador... Eu peço que o senhor, se a coisa se repetir, Presidente, retire a pessoa da galeria. Pela ordem, eu gostaria de pedir que se mantivesse as agressões, o impedimento do exercício democrático de um vereador falar, debater aqui nessa tribuna, que Vossa Excelência possa demandar, autorizar a retirada das pessoas para que a sessão possa seguir como deve ser, ouvindo também o contraditório, isso é importante. E vou pedir também que Vossa Excelência restitua o tempo. Tá bom. Tendo saudado todo mundo, o presidente, desejando que Deus abençoe a todos e a cada um, eu venho iniciar esse debate sobre esse importante projeto de lei. O que é que pede o projeto de lei para que Vossas Excelências tenham atenção na hora de votar? Que possa orientar as gestantes sobre os riscos e as consequências do procedimento abortivo. Vou repetir, orientar as gestantes sobre os riscos, as consequências de um procedimento abortivo. Eu inicio esse debate, primeiro, falando do ponto de vista jurídico, um direito fundamental, o direito à vida. Se o direito à vida, vereadores, não é preservado, todos os demais direitos perdem o sentido de existir. Então é uma obrigação legal, uma obrigação jurídica. Cada pessoa defender a vida desde a concepção até o seu fim natural. Esse é um primeiro ponto. Se não fosse assim, presidente, essa Câmara Municipal, nesse momento, inclusive com as galerias lotadas, não poderia, sobre nenhuma condição ou hipótese, estar discutindo essa matéria. Ou seja, se o direito de existir não for preservado, os demais direitos perdem o sentido e a gente sequer estaria aqui conversando, dialogando. Então, isso é um ponto extremamente importante para ser aceito. Outra coisa fundamental é que nós sabemos que muitas vezes a gestação, ela acontece a partir de uma agressão
de um crime, de uma maldade. Isso é importante ressaltar. E ninguém em sã consciência jamais seria a favor de uma realidade dessa. Inclusive, vale salientar que essas pessoas que defendem o direito ao aborto votaram contra a castração química de estuprador. Essas pessoas não defendem prisão perpétua. Que um criminoso, um vagabundo, alguém que atenta contra a vida de uma mulher, um abusador, um estuprador, seja retirado do seio da sociedade. Essas pessoas ainda defendem criminosos dessa natureza, que para mim, deixo claro, tinha que trabalhar para comer. Prisão perpétua, apartado da sociedade. Eu não defendo pena de morte, porque sou cristão e, como disse, defendo a vida desde a concepção até o seu fim natural. Mas vamos seguir na reflexão. Se a gravidez ela é provocada, produzida de maneira trágica, nós precisamos entender que ali tem uma vítima que precisa ser acolhida, cuidada pelo Estado, que a força da lei, o peso da lei vá para cima do estuprador, do abusador, com todo o rigor necessário, para que ele cumpra uma pena inclusive de ser apartado completamente da sociedade. Agora, é importante ressaltar que ali no ventre materno tem uma vida, inclusive, uma vida que pode ser de uma mulher. Vocês não defendem aqui meu corpo, minhas regras? E a mulher no ventre materno, para ela, meu corpo, minhas regras não valem? Vocês querem assassinar o bebê no ventre materno? Veja que contradição tão simples de se entender, de se compreender. Minha gente, existem ali duas vítimas, duas vidas que precisam ser preservadas. Vamos para o contexto psicológico. Estou falando devagarzinho para todo mundo entender, viu, presidente? Para que fique claro os argumentos, para que essa casa dê resposta. Vamos lá. Além da crise, do dano físico, psicológico que a mulher sofre, vale a pena a gente imputar a ela mais uma crise psicológica, dela optando pelo aborto, muitas vezes de forma inconsequente, para que lá na frente, ela consiga, junto com a família, compreender aquele ato. Nós não estaríamos imputando àquela mãe, àquela família, dois problemas para serem tratados: o de ter sido abusada, agredida, e o de também ter dado sim para o assassinato de um bebê inocente, que não pode se defender no ventre materno. Eu deixo essa reflexão para os vereadores tomarem a decisão de forma coerente, com sentido que eu particularmente considero óbvio. Lá na frente é fato, essa mulher, essa família vai sofrer mais uma guerra, mais uma pressão, mais um desgaste psicológico. Além disso, existe o contexto biológico, a gente vai entrar nisso também, falar sobre isso também. Mas é importante ressaltar que o que precisa ser feito é a criança nascer, e se a família não desejar cuidar dessa criança, e tem todo o direito, entrega para adoção. E você, vereador Felipe Alecrim, tem projetos para isso? Temos. Projeto de lei que se transformou numa lei aqui na nossa cidade, que é a entrega legal, para que as pessoas entendam que entregar o seu filho para adoção não constitui crime. A criança nasceu, não quero cuidar da criança, eu entrego a criança para adoção. E aí eu começo a cuidar daquela mulher vítima
precisa ser acolhida, preservada, ter todos os seus direitos garantidos, e eu cuido também da criança inocente. E preservo o direito fundamental, o direito à vida. Isso é tão simples e óbvio de se compreender, que eu não consigo entender a confusão. Ou até consigo. Pessoas que querem lucrar com pautas que dão voto ali na urna, porque a sociedade muitas vezes não consegue refletir, porque são enganadas com falácias e argumentos que não condizem com a verdade. Além disso, é sempre importante registrar que existem vários riscos, malefícios ao aborto, risco à saúde da mulher, dados científicos, gente. Eu não estou trazendo a opinião do vereador Felipe Alecrim, que eu ainda vou entrar nisso, contexto religioso. Não vou abrir mão de falar dele, não. Eu sou de Cristo, eu amo minha igreja, por que eu vou me envergonhar daquele que conduz a minha vida? Risco à saúde da mulher, complicações físicas, hemorragias, infecções, infertilidade. O aborto produz tudo isso. Abalo emocional, já falei. Sentimento de culpa, depressão, trauma psicológico que é duradouro, consequências espirituais e morais. Já entro nesse contexto. Impacto social, perda irreversível. Por que impacto social? Porque a cada dia a gente tem produzido na cabeça das pessoas essa cultura de morte. E eu posso afirmar para vocês, muitas dessas faltas de dignidade de vida humana que existe hoje, desses crimes hediondos, eles acontecem por causa dessa construção da cultura de morte. E isso é preciso registrar. E aí entra alguns pontos importantes, que eu já falei do contexto biológico, a saúde, o jurídico, a nossa Constituição já estabelece essa verdade, presidente. Isso aí já está claro, é um direito fundamental. É muito mais do que um mandamento divino. Nós precisamos entender que a Constituição já estabelece essa realidade. E agora eu quero dar um recado. Um recado claro para os vereadores dessa casa e para as pessoas que se declaram cristãs católicas. A prática do aborto ou a defesa do aborto produz na sua vida a excomunhão. É preciso trazer essa realidade. E aqui eu estou falando do ponto de vista espiritual, daquilo que envolve a doutrina da igreja. É incompatível você bater no peito e dizer que é de Cristo e chegar aqui para defender o aborto, sobre qualquer condição. Não bata no peito e diga que é de Cristo e defende o aborto. A igreja não permite isso. A igreja não permite. E eu trago aqui a citação do catecismo, da doutrina. Não é uma opinião pessoal, embora minha opinião e a minha vida seja regida por essa realidade. Eu sigo a palavra de Deus, o magistério, a sagrada tradição, e não tenho medo de cara feia, nem de mimimi. Eu defendo a vida desde a concepção até o seu fim natural. E se não for assim, que nosso Senhor não me deixe mais caminhar. É assim. Doa quem doer e ache ruim quem quiser. Catecismo da Igreja Católica ensina que a vida humana deve ser respeitada e protegida desde a concepção. Ela afirma claramente, desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ser reconhecido. Os seus direitos devem ser reconhecidos, entre os quais está o direito inviolável de todo ser inocente, o direito à vida. Portanto, apoiar ou praticar o aborto é contrário à moral cristã católica. Olha que coisa importante.
Código de Direito Canônico. Quem provoca o aborto seguindo-se o efeito incorre em excomunhão imediata, sem precisar de anunciação ou declaração da Santa Mãe Igreja. Isso significa que a pessoa que pratica o aborto ou contribui diretamente para ele, contribui para que ele aconteça, incorre automaticamente em excomunhão, sem necessidade de declaração formal. Estar em excomunhão significa estar fora da comunhão da igreja, sem acesso aos sacramentos. E eu precisava dizer essa verdade, sabe por quê? Porque tem muitos vereadores que se declaram católicos, mas que não entendem nada da palavra, da doutrina, da sagrada tradição, daquilo que estabelece a Igreja Católica. Se é cristão católico, tem que declarar o voto sim, para combater o aborto e para valorizar a vida em todas as suas dimensões, desde a concepção até o seu fim natural. É um direito inviolável. Sem o direito à vida, se ele não for preservado, todos os demais direitos não teriam sentido de existir. Inclusive, vocês só estariam aqui presentes, ou só estão aqui presentes, porque esse direito à vida foi preservado. E porque a família de vocês não decidiu abortá-los. Então, presidente, faço o registro de que em meu mandato ele é pautado no direito à vida. Nós temos muitos projetos importantes. Em outubro a gente celebra uma lei de minha autoria aqui, que é a Semana pela Vida, uma semana inteira para mostrar à sociedade a importância de defender esse direito fundamental. A entrega legal, que orienta as pessoas a entregar o seu filho para adoção, para que bebês não sejam abandonados, jogados em lata de lixo. É assim, construindo política pública que faça a diferença na vida das pessoas e que melhore a condição da nossa cidade. Cheiro no coração, o amor de Deus na vida de vocês, que Deus nos abençoe e aprove cada passo do nosso caminho. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado, presidente.